Espírito Santo de Deus, eu quero que você continue adorando o Senhor Jesus Cristo. Adora o Espírito Santo de Deus, porque Ele te fez mais alvo do que a neve. O Espírito Santo de Deus, Ele faz você limpo. Ele faz você ser limpo de novo. Jesus Cristo, eu glorifico o Teu nome santo, Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus, aleluias. Eu quero que você esteja nesse sistema de adorar o Espírito Santo de Deus, e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ele pagou um preço por você que foi muito alto. Não foi um preço qualquer, não foi com uma pessoa normal que morreu. Deus se fez carne, o Verbo, Ele se fez carne, e Ele morreu naquela cruz ali por você, para tirar esse pecado que o diabo impôs em você, aquele jugo que o diabo colocou em você. Eu quero que você dê lugar para o Espírito Santo de Deus. Eu quero nesse momento colocar você no modo de adoração. Que modo de adoração é esse, Cleiton? Aquele modo que você só fecha o seu olho, e ao invés de ficar prestando atenção, olhando para os outros, não. Você só começa, Senhor Santo, 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 Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E você vai dando aquilo que você tem. Porque a glória não é para o altar, a glória não é para o pastor, não. A glória é para Jesus. A glória é para o Espírito Santo de Deus. Então quando você dá o seu glória, não é para cá que ele vai vir, ele vai subir direto. E ele vai chegar lá, na divisão, lá do terceiro céu. E ele vai chegar para o Senhor com um incenso, um aroma de cheiro suave. Então vai fazer assim: estão me adorando. Jesus, eu quero que você entenda hoje é um culto de libertação. Eu coloquei um tema nessa mensagem, ela fala filhos de Deus e filhos do diabo. Cleiton, como assim? Se você é filho de Deus, você vai saber que você é filho de Deus. Se você é filho do diabo, hoje você vai saber que você ainda é um filho do diabo. Cleiton, vigia. Vamos ler a Bíblia? Abra aí, João, capítulo 8. A partir do versículo 31. Tudo que eu vou falar para os irmãos, Deus ministrou no meu coração e eu perguntei: Senhor, é isso que o Senhor quer? A palavra só se confirma, porque ela fala o seguinte. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: repare como é que ela começa. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Aí lá vem ele: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Primeira coisa que Deus vem e fala: todo aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Irmãos, o pecado não é o adultério, não é o roubo, não é o assassinato, não é aquilo que todo mundo olha e se escandaliza. O pecado é aquilo que ninguém está olhando, é aquilo que está lá que você acha que não está, mas ele está lá. É isso aqui que eu quero falar com os irmãos. Cleiton, o que você está querendo dizer? O pecado, irmãos, ele entra de todos os jeitos. Não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Ele é pecado em todo jeito. Só que tem pecados que nós olhamos e vemos: Senhor, eu preciso mudar isso. Senhor, eu preciso tirar esse olho seco. Eu preciso tirar esse olho de gavião. Eu preciso tirar esse espírito de predador, esse espírito de Rambo de dentro de mim. Eu preciso tirar esse espírito da mão leve que não aguenta ver uma coisa dando sopa que eu quero pegar. Eu preciso controlar essa língua nervosa que não consigo parar de falar do meu irmão. O pecado, ele é muito além. Se você ler lá no livro de Apocalipse, você vai ver: ficarão de fora. Eu quero que você leia isso em casa. Não é o contexto para mim usar aqui agora, mas aquela lista ali, eu quero que você leia aquilo ali. E aquilo ali eu quero que você ore ao Senhor e fala: Senhor, eu não quero estar nessa lista, porque eu quero estar escutando: vinde benditos de meu Pai, entre no gozo do teu Senhor.
A palavra gostosa que você quer escutar de Jesus é essa. Mas que para você escute Jesus falando com você, a necessidade disso aqui acontecer. Jesus, ele veio, nos 4 evangelhos você vai ver que Jesus chegou como uma promessa desde o livro de Gênesis, que vai chegar um que ia pisar na cabeça da serpente, ia subjugar o diabo, ia pegar. E ele veio, Jesus cresceu, morreu, foi no inferno, pegou as chaves da morte e do inferno e levou, e tomou controle do inferno. O inferno não tem nem a chave de casa, então o diabo ele não se governa. Tudo que o diabo faz tem permissão de Deus para fazer. Ele é mais obediente que muito crente, e a gente fica assim, ai, o diabo isso, irmãos. Toma cuidado e vigia, porque o diabo ele tem poder. Não estou enaltecendo ele aqui não, mas ele tem poder, e se você dá legalidade, ele vai entrar e ele vai agir. E é esse pecado que a palavra de Deus aqui está falando. Esses pecados que Jesus está confrontando. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você ler o contexto do livro de João 8, você vai ver que os judeus eram homens de duro coração. E eles não aceitavam a ideia de que um homem, que Deus se fez homem, que Deus veio na terra e salvou o homem do pecado que estava condenado. Como assim, Cleito? Eles falam, eu sou filho de Abraão, por isso eu estou salvo. Quanta gente está iludido na igreja. Tô na igreja, eu tô salvo, vou pro céu. Tô na igreja, eu fui orar hoje, eu vou pro céu. Eu fui na igreja, eu cantei lá, eu li a palavra lá, eu vou pro céu. Preste bem atenção no que Jesus vai falar aqui para você. Se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A palavra fala que Jesus é a palavra que liberta. A palavra fala que Jesus é aquele que veio. A gente cantou aqui. Ele veio na cruz e fez maldição. Está lá no livro de Deuteronômio. Aquele que é pendurado no madeiro, ele se faz o quê? Maldito. Jesus, quando veio aqui na terra, ele tinha pecado? Não. Jesus não teve pecado nenhum. Mas ele teve que pegar o nosso pecado para poder morrer. Porque está também escrito na palavra: aquele que não tem pecado, ele não vai morrer. Qual foi o único que veio aqui na terra e não teve pecado? Somente Jesus. E lá na cruz ele pegou todo esse pecado, essa porcaria podre que tem na gente, colocou sobre ele, fala, ele tomou sobre si as nossas dores. Ele pegou e colocou tudo lá e chegou assim: Pai, está consumado. E nesse momento você foi liberto. Quando você vem aqui na frente, você fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Aí, nesse momento, passa uma régua e tudo aquilo que você fez vai pro mar do esquecimento. Mas você acredita que tem crentezinho porqueira que pega um barquinho, anda no mar do esquecimento, pega a sua varinha e continua pescando os pecados dele de novo? Bota no barquinho, anda com ele e vai pra casa? Bota na geladeira, bota na mesa, bota nos lugares e começa a ficar usando o pecado como se fosse uma meia? Acredita nisso? É verdade. Porque repare uma coisa, o bacana do culto de libertação é: sempre tem um pregador bom, um pregador de fora, o homem do fogo, o avivado, o xarabacaia todo lá, aquela coisa. Aí ele fala assim: quem quer libertação, quem quer oração, vem aqui na frente. Aí você vem na frente e começa: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E começa a chorar, e pá, e começa a e ele ora e sai. Saiu o diabo de você. Só que o diabo não saiu e foi pro inferno. O desgraçado foi lá pra porta. E quando você pega essa biblinha pra senhor, vai embora, ele, opa, vambora. E entra em você de novo. Aí você tem aquele, olha só, repare. Você ouviu a palavra e Jesus falou: se você crer, se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Se Jesus os libertar, vocês serão livres. E eu quero que você entenda isso. Se Jesus os libertar, há uma palavra antes: se. Quantos que chega na igreja, ora, toca, canta, prega, faz tudo e não sai daqui liberto? Cleito, sabe por quê? Porque o espírito de engano continua falando assim no seu ouvido: aí, irmão, parabéns, você foi lá, você orou, você reconciliou, tá tudo certo agora. Não! Quando você ora, quando você vem aqui na frente, quando a palavra ela vem e confronta você, você se arrepende, há uma necessidade de mudança. Então quando você sai daqui, eu quero que você entenda isso. Quantos dos irmãos aqui possuem carro? Quantos irmãos têm carro aqui? Você costuma ir na oficina para fazer manutenção, certo? Aí você vai trocar aquela correia, vai banhada a óleo lá. Você pega aquela correia lá, ela tem uma quilometragem, ela tem uma validade.
Você fez a manutenção dela, seu carro desce liso. Mas vai chegar um tempo que você vai ter que voltar lá de novo, certo? A palavra de Deus, ela tem que ser uma revisão diária. O que você está escutando aqui hoje, quando você chegar em casa, você vai ter que escutar de novo. E amanhã, novamente. A palavra, ela fala que a palavra de Deus, ela se renova todo dia. Então a libertação que você está tendo aqui hoje, você tem que manter ela. Sai daqui limpo, ó. Sai, diabo. Não me toca não, que minha veste agora tá branca. Sai. Sai. É assim que você tem que sair. Mas chegar em casa, não é chegar e se emporcar. Pá, toma um banho de lama. Não. É continuar, porque em casa, na rua, no trabalho, é onde você vai ver o pecado que você abandonou. É lá que você vai ter que olhar e manter. Escute só essa palavra. Marcos, no capítulo 5, a gente vai falar sobre o demônio gadareno. Como é que foi para Jesus chegar lá? Antes de Jesus chegar, se levantou uma tempestade, não foi? E veio o mar, se agitou, e veio o vento, assoprou forte. Aí Jesus pegou os discípulos tudo com medo. Senhor, salva a gente. Aí vem Jesus, mar, cala a boca, vento, te aquieta. E fez-se bonança. Jesus chegou lá. Quem foi que veio receber Jesus? Os irmãos que lê Bíblia. Quem foi que foi receber Jesus? Quem foi receber Jesus na ilha assim que Jesus portou? Quem? Um demoniado, gente. Está na Bíblia, Marcos 5. Assim que ele chegou lá, uma legião de demônio foi recepcioná-lo. E assim que ele chegou lá, o demônio... O que você quer aqui? Por que você veio me atormentar? Desse jeito. Aí Jesus olhou para ele assim. Cala a boca. Cale a boca. Saia. Eu não aguento. Libera a gente dos porcos. Vá para os porcos. Por quê? Eles ainda falaram bem específico. Isso aqui dá um estudo depois. Ai, nos manda sair. Não manda a gente sair desta região. Demônio é regional, é territorial. Eu quero depois que você começar a ler a Bíblia, que você vai ver como é que funciona. Mas, Cleito, o que você quer dizer com isso? Quem recepcionou Jesus quando chegou foi um endemoniado. E assim que Jesus chegou, Jesus já chegou libertando o endemoniado. O endemoniado, ele fez o quê? Fala na palavra mais tarde. Assim que o povo de Gadara chegou e encontrou o que era endemoniado, o que é? Limpo. Sentado, lúcido. Sentado, ouvindo Jesus, tomando banho, cheirosinho. Ele morava em sepulcro, comia carne podre, atacava os outros, vivia atacando pedra e era perturbadão. Mas Jesus pegou e limpou ele, limpou. Aí o endemoniado pegou e falou uma coisa: isso aqui eu quero que você pega para você. Ele pegou e falou o seguinte: Jesus, me deixa aí seguir o Senhor. Aí ele falou o quê? Não. Por que eu não posso te seguir, Jesus? Você vai ficar aí, na sua região, e você vai voltar para sua casa, e você vai falar para os seus o que eu fiz em você. Você está entendendo como é que funciona a libertação? Ele estava mergulhado no pecado, Jesus pegou. Jesus, irmãos, entenda. Quando você vem orar aqui na frente, quando você vem botar essa mãozinha aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito todo pecado, sai mesmo, sai. Eu repreendo o vício, eu repreendo a pornografia, eu repreendo o adultério, sai mesmo. Só que você precisa manter a sua veste de santidade. Eclesiastes no capítulo 9 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte sobre. Em todo tempo você manter significa que todo dia vai ter o diabo tentando sujar suas vestes de novo. Eu quero que você leia aqui de novo. Vamos lá, no versículo 44 de João 8. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Olha o que Jesus falou. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. A pessoa vai... Você gosta de escutar que você é filho do cão? Não, né? Na rua o povo te xinga de tudo que é nome. E ele está te chamando de filho do diabo. Quando você mente, eu quero agora que você preste atenção. Eu quero que você se examine. Fala em Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? E só assim coma deste pão e beba deste cálice. Não vamos comer pão, não vamos beber cálice. Mas eu quero que você se examine e repare. O que é que nos faz ser filhos do diabo? Você viu como é que foi o culto hoje, pastor? Você viu como é que o povo estava tudo... Ninguém queria orar, ninguém queria nada. Rapaz, mas tu viu como é que aquela irmã ali, a irmã da frente que senta ali com o cabelão, você viu como é
Deus do céu, eu vi aquele menino velho. Ai, alô pastor, eu queria não falar não, mas eu não queria falar não. Mas é porque eu tô vendo as coisas aí erradas na igreja. Irmão, vamos pra oração hoje? Ai pastor, não vai dar não, eu tô meio gripado. Eu tô colocando coisas que eu quero que você se examine. Por quê? Quem é o pai da mentira? Pegou? No momento que você abre a sua boquinha para começar a falar mal do irmãozinho, falar mal do pastor, falar mal do obreiro, no momento que você, ao invés de vir para o culto para santificar no culto, você vem para endemoniar os outros, você está sendo filho de Deus ou filho do cão? Do cão, né? Quando você sai de casa com um batom vermelho, pomba gira. Vem com a roupinha com decotezão toda assim coisada. Quer vir toda empinada, toda parecendo uma pamonha amarrada. Você vem para tirar os irmãos da graça. Você vem para ser filha de Deus ou é filho do cão? Eu quero que você pense, eu estou falando, quando Deus me colocou essa palavra, eu falei, Senhor, tu tem certeza? E a palavra deu forte no meu coração, irmãos. Eu não posso negar a palavra de Deus, porque se eu não falar, eu vou ser um covarde. Se eu não falar, Deus não está na minha palavra. Quando a gente abre a boca e Deus fala assim, fala que eu me viro, você não está falando da sua boca. A gente orou antes de eu subir nesse altar, eu falei, Senhor, eu vou falar o que o Senhor me manda falar. Então vamos lá, aquela coisinha que dá uma inquietação, que faz a tua bexiga ficar cheia, você nem bebe água. Repare, você nem bebe água. É recomendado ao ser humano por dia beber 3 litros d'água por dia, mas a gente não bebe nenhum. Nenhum litro a gente bebe. Quando chega na igreja, o bebedor parece que tem açúcar. Aí você, ó. Quando dá 2 minutos, começa. Eu já vi fila nesse banheiro. Minha irmã, me perdoe. Eu vou falar, me perdoe. Aí começa a inquietação, aí uma andação. Aí o pastor querendo falar, é uma andação. É aquela andação. É aquela coisa toda, aquele speed de inquietação nojento. O que é isso? É filho de Deus ou é filho do cão? Conhecerão a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se Jesus libertou você, quando você sai daqui, você é livre, mas você tem que cuidar e manter que a sua veste ela não se manche. Vamos orar, igreja, vamos orar. Aí vai começar a oração. 3 pessoas ajoelhadas. Você não escuta quase ninguém orando, só o pastor orando. Senhor, Senhor. Aí tem uma pessoa, Senhor Jesus tá ali. Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. Você vai olhar do lado. Aí mistura de conversa com mistura de oração. Aí começa. O cabelo coça. Começa a dar piolho no cabelo. Começa a dizer... Isso aqui é a roupa aperta. Irmão, repreenda, porque isso é um espírito de engano. O espírito de engano, ele faz exatamente isso. Ele faz você achar que você chegar aqui na igreja, tá tudo certo. Eu era de uma igreja assembleia. Sabe qual é o problema da assembleia? A assembleia tem um espírito de comodismo dentro dela. Me perdoe que eu vou falar, mas na assembleia tem um espírito de comodismo que quando você entra lá, fala assim, sou membro da igreja a partir de hoje, você chega no banquinho, senta com a sua biblinha e começa a ficar assim, fica glória a Deus, aleluia, canta 5 hinos da harpa, o conjunto canta, o pastor prega e você vai para casa. E não tem aquela mudança. Quando a gente lê a palavra ela nos confronta. Cadê a hora? Ixi, meu Deus. 2 minutos eu acabo. Se alguém é liberto do pecado, pelo Filho, verdadeiramente ele é livre e não mais um servo do pecado. Para ser liberto, precisa que Jesus te limpe e te cure. Então, para que você seja limpo, para você cantar isso aqui e falar, eu tirei o jugo das minhas costas e agora eu sou livre, glória a Deus. Você tem que andar com Jesus firme. Isso aqui não é um livro que você vem ler somente no culto. Não é um livro que você vem ler somente aqui, em casa, em dia de campanha, não. Irmão, isso aqui tem que ser aquilo que você mexe primeiro. Você acordou, vai lá, ora ao Senhor, lê a tua palavra e se alimenta com um bom diário. A palavra de Deus, ela fala enfaticamente com a gente quando a gente pega e lê a palavra. Então quero recomendar para os irmãos, leiam a palavra, versículo 47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então a partir de hoje você vai estar aqui com uma convicção. O que eu faço é de Deus ou é do cão? O que eu estou fazendo, o meu comportamento, está dizendo que eu sou filho de Deus ou que eu sou filho do diabo? Amém?
curto e grosso que nem miojo. Fica de pé. Espírito Santo de Deus, eu glorifico o teu nome, Senhor Deus eterno, porque eu sou Deus poderoso. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque eu sou um Deus maravilhoso. Eu quero agora que você coloque a sua mão na sua cabeça. Quero agora te pedir, por favor, que você comece a orar. Quero pedir a você que você comece a repreender todo demônio que está dentro da sua alma, na sua vida, no seu coração. Senhor, como assim? Ore e fale, Senhor Jesus. Eu me arrependo, Senhor Jesus Cristo, de todo o pecado que eu cometi. Espírito Santo de Deus, eu me arrependo de tudo que desagradou o Senhor. Me arrependo, Senhor Jesus Cristo, por não ter sido fiel, por não ter sido um homem de Deus, por não ter sido uma mulher de Deus, por não ter escutado a tua palavra. Eu me arrependo, Senhor, por ter dado lugar para o inferno entrar na minha casa. Me arrependo, Senhor, por ter dado legalidade para o diabo estragar meu casamento. Me arrependo, Senhor Jesus Cristo, pelo diabo ter me envergonhado no meu trabalho. Me arrependo, Senhor Jesus Cristo, porque o diabo tem me usado na escola para endemoniar os outros. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me perdoe. E peço, Deus amado, que o Senhor coloque, Deus amado, na cruz todos esses pecados, porque eu não os quero mais. E a partir de hoje eu sou livre pelo teu sangue. A partir deste momento, Senhor, eu assumo um novo compromisso contigo, porque, Senhor Jesus, a tua palavra fala, se o Senhor Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E, Senhor Jesus Cristo, a tua palavra nos dá, Deus amado, essa graça. A tua palavra, ela nos dá essa liberdade, Espírito Santo de Deus, para buscar mais de ti, nos dá livre acesso. Eu não preciso fazer sacrifício, eu não preciso chegar, escalar monte, fazer, não. Eu preciso chegar diante do Senhor e confessar os meus pecados. Está falando ali, se você confessar ao Senhor Jesus, você será liberto. Então confesse tudo aquilo que te aprisiona, e você vai sair daqui hoje livre. Você vai sair daqui hoje leve, liberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E fale agora: Senhor, tá com convicção não? Senhor, em nome de Jesus, tira a mão da cabeça e fala: eu sou livre em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor. Glória a Deus. Amanhã, irmãos, às 19h30, oração aqui na igreja.